Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, podem sentar-se. Hoje é a grande festa da Santa Beneditina, santa da nossa ordem. Toda ordem tem algumas santas que são mais características, que reúnem em si como que toda a perfeição de uma ordem religiosa. Assim, Santa Catarina de Sena é a santa dos beneditinos, dos dominicanos. Santa Clara, a santa dos franciscanos. E os beneditinos têm, sobretudo, em Santa Escolástica, irmã de São Bento, a sua santa que exprime o que é a vida beneditina, juntamente com Santa Gertrudes. Então, digamos algumas palavras sobre essa grande festa. Santa Escolástica era irmã de São Bento e fundou um mosteiro, e todo ano vinha ver seu irmão. Eles conversavam no parlatório. E certa vez, ela, já pressentindo a morte, foi ver o irmão e pediu ao irmão que não fosse embora, que passasse a noite conversando das coisas de Deus. Ele falou: o que você me impede? Impossível. Eu não posso passar a noite fora do mosteiro. Isso mostra bem o que a vida dos monges é um pouco diferente da dos outros. Os monges ficam mais no mosteiro e irradiam o que eles têm para comunicar aos outros. Às vezes vão também, devido à nossa congregação, que é também missionária, mas a vida do religioso beneditino é mais dentro do claustro. É dentro do claustro que é a oficina na qual o monge vai trabalhar. E trabalhar para fazer o quê? Justamente isso que Santa Escolástica queria. De que eles falavam? O que é a vida contemplativa? O que se faz dentro de um mosteiro? O que São Bento conversou com Santa Escolástica? O que Santa Escolástica queria ouvir de São Bento? Senão esses mistérios que diz respeito a Deus, que a vida contemplativa é a contemplação de Deus. Do que se fala dentro de um mosteiro senão de Deus? O que se procura dentro de um mosteiro senão a Deus? O que se louva dentro de um mosteiro senão a Deus? Isso é comum a todas as ordens, isso é comum a todo católico. Todo católico é também um contemplativo. Por que na crise da igreja, por que a gente não vai à missa nova? Porque não é digno de Deus. Sempre é Deus o critério. E Santa Escolástica, sentindo a morte, pediu a São Bento de atender o seu pedido. Ele falou: não, eu não fico, eu tenho que voltar para o mosteiro, a regra o impõe, eu estou voltando. Ela então botou o rosto entre as mãos e rezou. O céu estava sereno e bem tranquilo. E mal ela botou o rosto entre as mãos, uma tal tempestade caiu e desencadeou um dilúvio, verdadeiro dilúvio, começou a jorrar e a cair do céu, que São Bento disse para ela: ô irmã, que Deus te perdoe, o que você fez? E ela respondeu: eu te pedi e você não quis me atender. Eu pedi ao meu Senhor, Ele me atendeu. Agora sai, se você pode. Ainda provocou o irmão, e o irmão teve que se render. O irmão então ficou, e durante a noite conversaram, e 3 dias depois, São Bento viu a sua alma, na forma de uma pomba, entrando no céu. Eis aí a vida simples dos beneditinos. Um lugar onde se fala de Deus, um lugar onde se reza a Deus, um lugar onde nos grandes momentos difíceis se põe as mãos o rosto entre as mãos e se pede pelos nossos amigos, se pede pela igreja, se pede pelo Papa, se pede para que essa crise da igreja, que Deus envie aqueles que podem atender as almas, dar às almas essa doutrina que Santa Escolástica pediu a seu irmão. Esse grande momento de crise,
crise como jamais vista. Penso que eles falaram de tudo nessa noite. Devem ter falado também das grandes preocupações da igreja. Que as preocupações da igreja são as preocupações de Nosso Senhor. As preocupações de Nosso Senhor são as preocupações de cada bom católico. E São Bento e Santa Escolástica, como dizia Monsieur Lefebvre, dizia os beneditinos, né, os carmelitas, estão lá sempre quietinhos, mãos juntos, olhos baixos, mas sabem de tudo. Então eles sabiam de tudo, certamente. Sabiam do que se passava, da gravidade da situação, as invasões dos bárbaros, Roma sitiada, o Papa em apuros, e traziam tudo isso na sua oração. Então nós também. Me pediram, alguns dias atrás, que eu falasse menos da crise e mais da vida espiritual. Eu penso que a fórmula certa não é essa. A fórmula certa é as virtudes dentro do contexto em que a gente vive. Por quê? Porque a caridade está justamente em defender a igreja. A caridade está justamente em esclarecer as almas. Sobre o quê? Sobre aquilo que é necessário elas saberem. A respeito do que acontece, a respeito do que elas devem fazer, do esforço que elas devem fazer. A crise da igreja e a santificação passam pelo mesmo caminho. Santa Catarina de Sena foi ao mesmo tempo uma alma que falou como ninguém dos caminhos da santidade, de como vencer o amor próprio, de como combater o orgulho, e ao mesmo tempo a santa que viveu dentro do mais íntimo da igreja, falando com os papas, dizendo a São Gregório XI, volte para Roma, seu lugar é em Roma, estarei a ver o Papa e chamá-lo para voltar a Roma. Acho que é para Urbano VIII, ela disse, não saia de Roma, se o senhor sair de Roma, o senhor vai morrer. Ela e Santa Brígida falaram com este Papa, esse Papa não deu ouvidos, saiu de Roma e morreu. Então, eis aí a santidade junto com a atualidade. A santidade que é a eternidade, mas que se desenvolve, que cresce, que dá seus frutos dentro da atualidade. Peguem Gustavo Corsão, um homem extremamente espiritual e extremamente atual. Atual no sentido que ele acompanhava, passo a passo, o que estava acontecendo. E fazia artigos onde, ao mesmo tempo, se via todas as virtudes. Virtudes de força, virtudes de caridade, virtudes de fé e os dons do Espírito Santo. Então, tudo isso faz um conjunto. E São Bento e Santa Escolástica, certamente. Não é porque eles não eram missionários, não é porque Santa Escolástica não vivia pelos caminhos da Itália, que ela devia ser menos interessada naquilo que diz respeito à Santa Igreja Católica e a salvação dos homens e a santificação, né, das almas. Certamente eles falaram da Santíssima Trindade, falaram, não sei de que falaram, mas devem ter falado ao mesmo tempo de Deus e da grande obra de caridade infinita de Deus, que é a obra da redenção. Então, pensamos a São Bento, pensamos a Santa Escolástica, que nós também possamos reunir esses dois aspectos. Quando os judeus voltaram de Jerusalém, voltaram do cativeiro da Babilônia, voltaram para Jerusalém, eles se empreenderam a reconstrução do templo. E alguns povos ao lado não queriam que eles reconstruíssem o templo. Eles tiveram então que trabalhar tendo numa mão a pá de pedreiro e na outra mão uma espada. Com uma mão eles construíam, com outra mão eles se defendiam. Com uma mão é a vida espiritual, outra mão é a crise atual. Uma mão, uma parte da nossa atenção, é necessário ter os dois. O contemplativo que se desinteressa da crise da igreja, ele não cumpre o seu dever. Ele vai mofar, ele vai se refugiar numa falsa segurança. Ele vai entrar numa falsa paz, uma paz aparente, que não é de Nosso Senhor. E aquele que vive só na crise da igreja e não se recolhe, que não vive uma vida de oração, também será um ativista
um ativista sem Nosso Senhor. Então peçamos a Deus de ter esse equilíbrio, ao mesmo tempo combater e ao mesmo tempo entrar nas vias da vida espiritual, entrar cada vez mais pela oração. Como Santa Teresa d'Ávila diz, nossa alma é como um castelo, é necessário avançar nesse castelo, pedindo a Deus os seus dons, os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo vai fazer a alma encontrar um conhecimento maior de Deus, conhecimento que não vem que vem de Deus. Qual o grande erro da gnose? É procurar uma realização espiritual fora de Deus, procurar uma realização espiritual fora da oração, procurar uma realização espiritual fora da encarnação redentora, fora da cruz de Nosso Senhor. Eles caem então numa grande loucura, são enganados pelo demônio, como Adão e Eva foram enganados. Então qual é o caminho? O caminho é seguir na contemplação da humanidade de Nosso Senhor. Da humanidade de Nosso Senhor que foi imolada, foi crucificada, tendo sempre Nosso Senhor diante dos olhos, avançar na direção do centro da alma. O centro da alma, o que é o centro da alma? O centro da alma onde habita a Santíssima Trindade. A alma de um cristão em estado de graça é o templo do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Nós somos o templo da Santíssima Trindade. E Deus habita nesse templo. Mas Ele habita nesse templo um pouco como Ele habita no tabernáculo. Ou seja, bastante abandonado, bastante esquecido. E o cristão não, ele deve, ao contrário, procurar, mesmo ser penoso, rezar um rosário todo dia, não é fácil, mas ele deve insistir. Não, meu Deus, eu não quero procurar outra coisa principal na vida, senão a vós. E eu sei que vós habitais no fundo do meu coração. Aí vós habitais como no vosso templo. E eu tenho que ir, passar da primeira morada para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, da sexta para a sétima. Os santos são aqueles que chegaram a essa sétima morada. Nós devemos procurar a mesma coisa, porque é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu espírito. E enquanto a alma não chegar a isso, ela tem que caminhar. E mesmo ao chegar, porque os santos nunca param, porque Deus é infinito. Mas quem chega na sétima morada, ele tem como que uma etapa que foi alcançada. A alma normalmente não volta atrás quando chega na sétima morada. Normalmente não peca nunca mais mortalmente. Ela está estabelecida, fixada em Deus. Então Santa Escolástica certamente devia conversar com São Bento sobre esses assuntos, ao mesmo tempo da alma, ao mesmo tempo da igreja, ao mesmo tempo... Por quê? Porque é essa a vida do católico. A vida do católico é Nosso Senhor. O Senhor domina a sua vida tanto interior como a sua vida exterior também. Com a grande preocupação de um pai de família, de um chefe de empresa, de um governante católico, fazer reinar Nosso Senhor na sua alma e em volta de si mesmo. Isso foi o que fez São Bento. São Bento, Santa Escolástica. Isso mostra também bem o papel do homem em relação à mulher. São Bento instruiu a sua irmã. São Bento se aplicava a instruir a sua irmã. Por quê? Porque é assim que Deus quis. Deus fez os doutores, fez os papas, fez os apóstolos. E cabe a eles de ensinar. Cabe a eles de propagar a doutrina. Cabe a eles de proteger o depósito da fé. Então rezem pelos superiores, que eles possam cumprir o seu papel e que eles possam também ajudar as congregações femininas, congregações de irmãs, a encontrarem o alimento que elas precisam para fazer como Santa Escolástica. Quando ela morreu, sua alma entrou como uma pomba no céu.
Se sabe muito pouca coisa dela, mas o que se sabe é uma coisa bem feliz. Se sabe é que ela teve um sucesso completo, pois entrou no céu como uma pomba. Assim será de toda a alma que procurar humildemente, mesmo com defeitos, mesmo com dificuldades, mesmo com tudo esse mundo que agride, que impede a vida de um católico, aquele que se esforçar terá o mesmo resultado que Santa Escolástica. Por quê? Porque o braço de Deus não está mais curto hoje do que no tempo de São Bento. As graças do Nosso Senhor não são... Deus não é avaro em graças. Deus dá continuamente. E que Ele deu a São Bento e a Santa Escolástica, Ele dará também a nós, se nós tivermos a confiança de São Bento e Santa Escolástica, que eles rezem por nós, que nos obtenham o que eles obtiveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.